Acreditas mesmo que uma única injeção de Botox tem o poder de mudar a tua vida inteira? Parece mentira, mas acontece. Desde as grandes estrelas de Hollywood até autênticas bonecas vivas, a cirurgia estética transformou-as em versões tão radicais que ninguém jamais poderia ter imaginado. Algumas ficaram sem dúvida mais belas, enquanto outras estão completamente irreconhecíveis. Se tens curiosidade sobre a verdade por trás destes rostos, subscreve já para descobrires tudo. A Joan Van Ark, em tempos, dominou a televisão americana, brilhando nas séries Dallas e Knots Landing. Ela impôs-se como a própria definição da elegância clássica de Hollywood. No entanto, o tempo acabou por se tornar o seu rival mais temido. Determinada a vencer o envelhecimento, consta que recorreu a repetidos facelifts, elevação de sobrancelhas e injeções de botox agressivas, empurrando a intervenção estética muito para além de um mero retoque subtil. Gradualmente, as feições dela alteraram-se. O maxilar parecia rígido, o pescoço esticado de forma pouco natural e a testa assustadoramente lisa, quase como se a própria expressão facial tivesse sido apagada para sempre. Disse que os cirurgiões lhe imploraram para parar. Ainda assim, a pressão esmagadora da fama e o pavor de perder relevância empurraram-na para painéis à frente. O resultado final deixou o público completamente estupefato. Um rosto remodelado de forma tão drástica que acabou por soterrar a beleza única que outrora a tornara inesquecível. A transformação da Joan expôs uma realidade cruel da vida das celebridades. Quando as estrelas combatem o tempo com bisturis, arriscam-se seriamente a perder a identidade juntamente com a juventude. A história da Joan revela uma verdade dura e bastante amarga sobre a cultura das celebridades. Ao lutarem contra o tempo com cirurgias, podem perder a própria essência que as tornou famosas. A Chloe Lattanzi não acordou um dia com uma cara nova. Ela construiu-a meticulosamente. Foi um processo de cirurgia após cirurgia. Aos 18 anos, deu o primeiro passo na transformação estética, começando com implantes mamários e pequenas alterações faciais. Mas um procedimento nunca era suficiente. Cada operação levava a outra correção, a mais uma melhoria, a mais uma experiência arriscada no seu próprio corpo. Ao longo dos anos, a Chloe remodelou repetidamente o nariz, os lábios, os contornos faciais e as curvas, gastando fortunas exorbitantes para perseguir uma versão de si mesma que nunca parecia completa. O que começou como um simples desejo de confiança transformou-se lentamente num processo contínuo de reconstrução, onde o corpo dela se tornou um projeto interminável em vez de um resultado final. Ao contrário da maioria das celebridades, a Chloe não negou as cirurgias. Ela expô-las ao mundo. O rosto dela tornou-se uma cronologia de decisões médicas, e a transformação revelou uma verdade brutal sobre a fama. A cirurgia plástica não é um momento, é uma jornada sem meta definida. Coisas que faço pela beleza. A Nick Exótica não queria apenas beleza. Ela queria exibir o preço elevado disso. Chamando a si própria a Barbie de $1 milhão, gastou supostamente mais de $1 milhão a remodelar o nariz, lábios, maxilar, queixo, maçãs do rosto e peito, tornando-se uma boneca feita à medida. Sonhava até mudar os olhos castanhos para azuis. E planeava tratamentos dentários e implantes corporais futuros como se estivesse a fazer uma lista de compras num laboratório de ficção científica. A Nick partilhou abertamente a sua transição de gênero aos 20 anos, mas manteve escondida a sua identidade de nascimento durante anos, até mesmo do namorado, o Justin. Quando ele descobriu a verdade 2 anos depois, o choque foi tremendo. A história deles prova inequivocamente que para algumas pessoas a transformação não é apenas uma escolha, é um verdadeiro estilo de vida. Se gostas desta história, comenta 1. Se não gostas, comenta 0. Alguns admiram a sua honestidade destemida, enquanto outros acham que ela ultrapassou todos os limites possíveis e imaginários, mas ninguém a consegue ignorar.
Num mundo obcecado pela perfeição, a Nicki escolheu tornar-se inesquecível e as câmaras adoraram cada momento. A Cardi B nunca se fez de inocente ou ingênua no que toca a cirurgias plásticas. Ela jogou limpo e foi honesta. A rapper admitiu abertamente vários aumentos mamários e um lifting de glúteos brasileiro com lipoaspiração e enchimentos, provando que a confiança às vezes vem acompanhada da fatura do cirurgião. Em dezembro de 2022, ela chocou os fãs ao revelar que tinha removido a grande maioria dos biopolímeros, descrevendo a experiência como extremamente dolorosa e arriscada. Confirmou também uma rinoplastia em 2020, mas os fãs não se convenceram de que essa foi a única mudança no rosto. Quando surgiram fotos de paparazzi onde aparecia sem maquilhagem, os rumores de um facelift falhado explodiram imediatamente na internet. A história da Cardi não é só sobre beleza. É, acima de tudo, sobre poder, erros cometidos e sobrevivência sob os holofotes implacáveis. Ela transformou a cirurgia em estratégia, o glamour numa armadura e a controvérsia em combustível, provando que a fama pode ser esculpida, mas nunca totalmente controlada. Cada mudança deixou uma marca. A Kylie Jenner transformou a beleza num negócio lucrativo e o mistério numa arma poderosa. Os analistas juram a pés juntos que o visual dela não mudou por magia. Contudo, a Kylie nunca deu um sim ou um não claros. Os fãs questionaram as ancas curvas e proporções, mas ela negou calmamente quaisquer alterações cirúrgicas e avisou que a cirurgia estética pode ser perigosa. Entretanto, a sua figura deslumbrante e presença ousada continuaram a reescrever os padrões de beleza em toda a internet. Especialistas apontaram lábios mais cheios, maçãs do rosto, esculpidas, nariz refinado, queixo mais afilado e até remodelação óssea subtil. A Kylie nunca confirmou nada, deixando a especulação crescer mais alto que os factos. No final de contas, a sua maior transformação não foi o corpo, mas sim a sua incrível capacidade de controlar a curiosidade alheia. Apenas a Kylie e os seus médicos sabem toda a verdade, e esse silêncio absoluto é o que mantém a lenda viva. Em Hollywood, algumas estrelas correm atrás da atenção, mas a Kylie aprendeu a fazer o mundo inteiro correr atrás dela. Antes de a Bella Hadid dominar as passarelas, era apenas uma estrela comum de reality TV no programa Real Housewives of Beverly Hills, ao lado da sua famosa mãe, a Yolanda Hadid. Hoje em dia, a Bella e a irmã Gigi são verdadeira realeza no mundo da moda. Mas a sua transformação dramática não aconteceu por magia. Especialistas acreditam que a Bella fez aumento das maçãs do rosto, com enchimentos, uma rinoplastia e preenchimento labial para realçar o volume do rosto. Há quem suspeite até que ela fez um lifting de sobrancelhas ou uma cirurgia de remodelação de nervos para criar aquelas curvas que são a sua imagem de marca. Muitos fãs acreditam que a Bella agora parece bem mais velha do que realmente é, possivelmente devido àquela cirurgia de remoção de gordura das bochechas, uma vez que ter as bochechas mais cheias é muitas vezes sinônimo de um rosto mais jovem e fresco. Pessoalmente, há quem prefira um visual mais natural e autêntico. Mas, neste mundo ferozmente competitivo da alta costura, a perfeição nunca é suficiente, pois exigem sempre mais. Portanto, a verdadeira questão que se impõe é: será que a Bella exagerou e foi longe demais? Eu cá por mim preferia 1000 vezes o visual dela antes da cirurgia. E tu, o que achas disto tudo? Comenta com o número 6 se gostas dela exatamente como ela está agora. Quando o Zac Efron apareceu de repente com um rosto dramaticamente diferente e quase irreconhecível, em abril de 2021, os fãs ficaram a olhar fixamente para o maxilar. Dele fizeram zoom no queixo e perguntaram a mesma coisa. Será que o menino de ouro de Hollywood foi secretamente a faca? O Zac acabou rapidamente com os rumores. Segundo ele, o verdadeiro culpado não foi nenhuma cirurgia estética, mas sim
uma lesão brutal no maxilar que aconteceu lá atrás em 2013. Ele escorregou enquanto corria, de meias, bateu com a cara numa superfície dura, perdeu a consciência e acordou com o maxilar desfeito e o osso do queixo deslocado. A fisioterapia ajudou, mas parar demasiado cedo causou desequilíbrios musculares que mudaram completamente o rosto dele. O Zack insiste que os seus músculos tiveram de reaprender a harmonia como numa sinfonia. A cirurgia não faz parte da agenda dele, pelo menos por agora. Se estás a gostar deste vídeo, comenta com o número 1 se queres que mudemos de assunto. Comenta com o número 3. Eu aprecio mesmo a tua honestidade. A Victoria Wilde não se limitava a admirar a Barbie. Ela queria tornar-se nela, deixando de ser apenas uma modelo normal. Ela transformou a vida dela num projeto de transformação em grande escala. Passou anos a poupar dinheiro para financiar o sonho de parecer uma boneca da vida real. Aos 30 anos de idade, ela já tinha passado 5 anos intensos a remodelar completamente o corpo, melhorando os lábios, o peito e as curvas, com uma precisão cirúrgica absoluta. Aos 25 anos, conheceu o Simon, um empresário italiano, que não só se apaixonou por ela, como investiu na visão dela, ajudando a financiar dezenas de milhares de dólares em procedimentos estéticos. Hoje em dia, a Victoria exibe implantes labiais permanentes, botox, implantes nas nádegas, um nariz esculpido e múltiplas cirurgias, ao peito que levaram a figura dela a extremos dramáticos. Alguns chamam-lhe obsessão doentia, outros chamam-lhe pura ambição. Mas uma coisa é certa, a Victoria não perseguiu apenas a beleza. Ela construiu-a um procedimento de cada vez. De Illinois. O Carrot Top costumava ser conhecido pelo seu cabelo ruivo selvagem e humor peculiar. Mas hoje o rosto dele rouba muito mais a atenção do público do que as próprias piadas. A certa altura, o comediante parece ter decidido que o envelhecimento natural era o verdadeiro inimigo e a cirurgia plástica a arma de eleição. Um procedimento transformou-se em 2. 2 tornaram-se 10, e de repente o homem no espelho parecia menos o Carrot Top e mais uma figura de cera com uma subscrição no ginásio. Os fãs acreditam que ele nunca esteve satisfeito com a sua aparência jovem. Por isso, quando o dinheiro chegou, ele tentou redesenhar tudo o que podia. Maxilar, bochechas, pele e músculos, o pacote completo. O resultado é um rosto tão alterado que as pessoas lutam para reconhecer o comediante que outrora adoravam. Na sua busca para ficar melhor, o Carrot Top tornou-se o exemplo supremo do que acontece quando apenas mais um procedimento vai longe demais. Às vezes, a verdadeira piada não está no palco, está a olhar para nós a partir do espelho. Quando a Gwen Stefani subiu ao palco recentemente, os fãs esperavam vocais icônicos e um glamour intemporal. Mas o que os chocou mais não foi a música em si, foi sem dúvida o rosto dela. À medida que as câmeras faziam zoom, as redes sociais explodiram com uma única pergunta: o que é que aconteceu a Gwen? O seu batom vermelho característico realçava os lábios que pareciam mais cheios do que nunca, alimentando rumores de melhorias estéticas. E apesar de os fãs implorarem para ela abrandar nos preenchimentos, parece que a mensagem não passou. Mas não foram apenas os lábios dela. Quem observava notou bochechas que pareciam invulgarmente rechonchudas e um rosto que por vezes parecia ligeiramente inchado, provocando especulações sobre novos preenchimentos ou até liftings faciais. Claro que a Gwen nunca confirmou nada, mas a diferença na aparência dela é absolutamente impossível de ignorar. Em Hollywood, a beleza é um alvo em movimento. E nem mesmo os ícones da pop conseguem escapar à pressão de se manterem impecáveis para sempre. Se gostas deste vídeo, por favor, faz um gosto, partilha e subscreve o nosso canal para mais histórias incríveis. A Pixie Fox, também conhecida como Pixie Larson, não queria apenas parecer bonita. Ela queria parecer irreal. Inspirada por personagens de desenhos animados e princesas de contos de fadas, a antiga eletricista
transformou a vida numa fantasia viva. Enquanto a maioria das pessoas apenas sonha com a perfeição, a Pixie construiu-a literalmente, gastando bem mais de $100 mil em cirurgias estéticas extremas. Depois de passar por mais de 18 procedimentos, ela levou as coisas ainda mais longe ao implantar melhorias permanentes nos olhos para conseguir um olhar surreal, tipo desenho animado. A cintura dela encolheu para proporções chocantes, as curvas tornaram-se exageradas e a aparência começou a assemelhar-se a uma animação humana. Alguns admiradores financiaram a transformação dela, enquanto os críticos questionavam a sanidade mental dela. A Pixie simplesmente não quis saber. Ela tinha uma missão. O seu objetivo final era bater recordes mundiais com a cintura mais pequena imaginável e levar a imagem de boneca ainda mais longe com implantes personalizados nas ancas e no corpo. Para alguns, ela é um símbolo de autoexpressão sem medo e destemida. Para outros, ela é a prova de que a obsessão pode usar um sorriso brilhante. De qualquer forma, a Pixie Fox não perseguiu apenas um sonho, ela construiu-o cirurgicamente. O Justin Jedlicka não queria apenas ficar melhor, ele queria redesenhar-se como um projeto de luxo. Antes das cirurgias, ele parecia um rapaz perfeitamente normal, com algumas inseguranças típicas. Mas aos 17 anos, depois de ficar deslumbrado com o estilo de vida glamouroso das celebridades, ele tomou uma decisão muito ousada. O seu corpo tornar-se-ia a sua verdadeira obra-prima. Ao longo dos anos, disse que o Justin se submeteu a mais de 1000 procedimentos estéticos, um número absolutamente impressionante. Desde implantes no peito, ombros, bíceps e tríceps, até melhoramentos nas bochechas e nos lábios. E até mesmo o rapar das sobrancelhas. Ao contrário da maioria das pessoas que persegue a juventude, o Justin perseguia a originalidade. Ele viajou por todo o mundo, incluindo a Turquia, à procura de cirurgiões dispostos a ultrapassar todos os limites. Recentemente, ele submeteu-se a técnicas avançadas, procedimentos como lifting facial profundo, levantamento de sobrancelhas, cirurgia das pálpebras e técnicas de suspensão bastante complexas. Hoje em dia, a sua transformação dramática valeu-lhe a alcunha de boneco Ken humano. Para alguns, ele é um artista visionário a esculpir o seu próprio corpo. Para outros, ele é a prova viva de que, quando a criatividade se encontra com a obsessão, a realidade pode começar a parecer um filme de ficção científica. A Joseline Wildenstein não acordou simplesmente um dia com a aparência da mulher-gato. Isso não aconteceu de repente. A sua transformação foi uma longa e dramática jornada escrita com bisturis, pontos e escolhas chocantes. Outrora uma socialite glamourosa de Nova York, ela acreditava que a beleza não era algo com que se nascia. Era, sim, algo que se podia comprar, esculpir e melhorar constantemente. No início, as suas cirurgias eram súbitas, esticando a pele, remodelando traços, perseguindo a juventude. Mas, com o passar do tempo, o subtil tornou-se extremo. Cada procedimento afastava-a mais do seu rosto original e aproximava-a de uma fantasia felina que deixou o mundo boquiaberto. Remodelação do nariz, lifting, de olhos, implantes nas bochechas, liftings faciais infindáveis. O seu reflexo transformou-se lentamente em algo surreal. Enquanto as manchetes se focavam nos escândalos e na riqueza, a sua verdadeira história acontecia dentro dos blocos operatórios. Quanto mais ela mudava, mais viciada ficava em toda essa transformação. Hoje o seu rosto é instantaneamente reconhecível, impossível de ignorar, e estará para sempre ligado à sua lendária alcunha. Para alguns, a Joseline é um conto de advertência. Para outros, ela é a prova de que na alta sociedade a beleza pode tornar-se uma obsessão tão poderosa que reescreve a própria identidade. A Katie Price não se limitou a flertar com a cirurgia plástica. Ela transformou-a num verdadeiro estilo de vida. O que começou como uma simples operação ao nariz evoluiu lentamente para uma jornada de transformação interminável
que chocou os fãs e preocupou os médicos. Ao longo dos anos, a Kate remodelou o rosto com preenchimentos nas bochechas, liftings labiais e rinoplastias repetidas. Cada procedimento empurrava-a para mais longe do seu visual original e para mais perto da sua própria ideia de perfeição. Aos 45 anos, a sua obsessão atingiu novos patamares. Ela anunciou orgulhosamente mais uma operação ao nariz nas redes sociais. Poucos dias depois de a mãe ter revelado preocupações sobre problemas de imagem corporal. Mas a Kate não parou por aí. No ano passado, ela submeteu-se ao seu 16º aumento mamário, ignorando os avisos médicos de que a cirurgia poderia ser perigosa. Pouco depois, removeu as ligaduras, publicou fotos novas online e revelou lábios recém-melhorados, porque, aparentemente, o tempo de recuperação é opcional quando a atenção está a chamar. Para alguns, a Kate é destemida. Para outros, ela é a prova viva de que, na cultura das celebridades, o espelho pode tornar-se mais poderoso do que o bom senso. Uma coisa é certa, a Kate Price não mudou apenas a sua aparência. Ela reescreveu a sua identidade uma cirurgia de cada vez. Acham que isto precisa de parar ou elas devem simplesmente continuar? Deixem um comentário abaixo para podermos discutir. A Anastasia Pokeshuk não queria apenas destacar-se. Ela queria ser impossível de ignorar. Sua jornada na cirurgia plástica começou como muitas outras, com pequenos melhoramentos e um desejo de parecer mais atraente. Mas passo a passo, a sua obsessão transformou-se em algo muito mais extremo. Os preenchimentos das bochechas tornaram-se a sua imagem de marca. Os lábios ficaram maiores, as linhas do maxilar mais nítidas, e cada procedimento afastava ainda mais a sua aparência da realidade e aproximava-a de uma fantasia surreal. Ao longo dos anos, a Anastasia transformou o seu rosto numa experiência viva, documentando orgulhosamente cada mudança online enquanto milhões assistiam em total descrença. Os críticos chamaram-lhe loucura, os fãs chamaram-lhe arte, e a Anastasia chamou-lhe autoexpressão. Ela não seguiu os padrões de beleza, ela demoliu-os e construiu a sua própria versão de perfeição a partir de injeções e bisturis. Olhando para ela, agora sentem-se atraídos ou um pouco intimidados como eu fiquei? Comentem abaixo. A Jéssica Alves não mudou apenas a sua imagem, ela reescreveu a sua identidade em frente ao mundo inteiro. A personalidade televisiva brasileira ganhou fama primeiro no programa britânico Celebrity Big Brother. Mas a sua jornada tomou um rumo dramático, depois de ter sido removida do programa devido a comentários controversos. Em 2019, a Jéssica iniciou a terapia hormonal e abraçou a sua identidade transgênero, deixando para trás a sua antiga persona como o chamado boneco Ken humano, conhecido como Justin. Mais de 100 cirurgias estéticas depois, ela emergiu como uma figura completamente nova, com um rosto, voz e corpo transformados. Os seus procedimentos incluíram rinoplastia, dezenas de operações faciais, um transplante capilar, escultura abdominal, sintética e até remoção de costelas. Totalmente consciente dos riscos, a Jéssica avançou de qualquer forma, provando que para algumas pessoas a transformação não é vaidade, é destino, drama e espetáculo combinados. Uns admiram a sua coragem inabalável, outros questionam seriamente os seus limites. Mas ninguém consegue negar que a história dela parece saída de um verdadeiro filme de sucesso. Então, será que estas transformações radicais foram apenas chocantes, fascinantes ou até ligeiramente aterrorizadoras de se ver? Em Hollywood, a beleza não é apenas um objetivo, é um autêntico campo de batalha cruel. E algumas estrelas claramente ultrapassaram todos os limites do razoável. Mas, digam lá quem será a próxima a deitar-se na mesa de operações. Se gostaram deste vídeo, deixem aquele gosto gigante, partilhem com todos os vossos amigos e subscrevam para não perderem mais histórias insanas sobre os famosos. Confiem em mim, não vão querer perder pitada do que vem aí a seguir.